Hoje falaremos sobre o filme Nefários, um filme independente que deu muito burburinho na internet. Um filme muito interessante porque fala sobre a sociedade, sobre as coisas que acontecem, sobre temas importantes. O filme tem muitas camadas. O filme fala sobre o aborto, fala sobre a pena de morte, fala sobre a destruição da igreja e principalmente sobre os valores cristãos, do qual nós aqui do canal defendemos. Defendemos, claro. E esse vídeo aqui quase não saiu, hein? Quase. Muita luta pra sair esse vídeo. Não posso citar porque uma pessoa tem o controle da edição, talvez essa minha voz possa ser cerceada. Quem? Não, nada não. Nossa, né? Não sabia não. Não, que isso. O filme é muito interessante, o filme aborda muitas questões. É até difícil começar num ponto específico, mas para resumir o vídeo, para não ficar tão longo e tão maçante, talvez dependendo do sucesso do vídeo, quem sabe, né? Mas pulando já a parte da questão do Alan Fisher, ali, que é o doutor de psiquiatria, né? Que ele se suicida, já mostra ali essa questão da razão e da espiritualidade. O filme vai sempre abordar isso também, da razão e da espiritualidade. Vai ser esse embate, né? Tem até uma frase que eu acho que é o diretor da cadeia, né? Que ele fala, vocês são inteligentes demais, né? Uma coisa assim, né? Inteligente demais. Para entender, às vezes se acham muito inteligentes, se acham superior por essa capacidade humana, mais superior do que a própria questão espiritual, né? Você tem alguma coisa que você quer falar ou você está pensando? Foi o diretor da cadeia ou foi o próprio endemoniado que falou? Tem uma parte também bem no comecinho do... Acho que foi o próprio endemoniado. Não, mas tem uma passagem do... Quando ele está entrando na cadeia. Ele está entrando. Aí o doutor fala, vocês são muito inteligentes, é uma coisa assim. Tá. Só se assistir. Que tinha sido Essa parte eu não anotei, mas tem essa parte. O demônio que tinha falado. E Uma pessoa incorporada, gente. É o demônio, né? O demônio ele fala, né? E tem a primeira... no primeiro embate ali, que o James, né? Que é o personagem do filme, ele tá ali com o Edward. Ele se depara ali com a frase que ele fala, né? E o Edward é quem? É um... Isso, o Edward é o que está possuído, né? O Edward que está possuído. É o possuído. E tem um demônio ali que quer ser chamado de Nefários. Né? Depois ele vai falar que é a Legião. É o demônio que habita no corpo do Edward. O James é o doutor ali, que ele é o que substitui o doutor Alan Fisher, que se suicidou. Então ele acaba tomando ali o lugar dele para dar o aval ali para ver se o Edward ele vai ser morto, né? Vai ser pena de morte, vai para pena de morte, para cadeia elétrica, ou se ele vai ser tratado ali como um doente mental. Então, mais ou menos isso, o resumo. Pra quem, se você não assistiu o filme ainda, vai lá assistir, porque aqui a gente vai falar sobre o filme, então vai ter spoiler. Vai ter spoiler. Então assiste o filme primeiro, se você não assistiu ainda. É muito interessante. Mas dificilmente, se você chegou até aqui, você não assistiu o filme. Dificilmente. Mas às vezes, como é um filme independente, que não teve tanta repercussão, pode ser que não assistiu. Como o filme do mainstream, você consegue encontrar aí nos aplicativos, você consegue encontrar. É um filme muito interessante mesmo para os dias atuais. É um filme que faz muitos debates interessantes. É claro que também nós temos que deixar atento aqui, no começo do vídeo, que muito da explicação da questão do céu, do inferno, é na visão do Edward, do demônio. Do demônio. Ele tá dando a versão dele. Nós estamos como telespectadores, então ele tá falando a versão dele. No céu aconteceu isso, né? É a versão dele. Tanto é que vários versículos bíblicos, ele inverte, né? Ele fala de forma contrária, tá? Então, vamos lá. No primeiro embate que tem ali, ele fala pro James, quase que de modo aleatório, que ele fala que quando ele morrer, os órgãos dele vão ser pesados. É verdade. Já mostrando a brutalidade dessa questão, né? De que, por que vão abrir o órgão? Para que serve isso? Você pesar os órgãos. Da questão da pesagem, que ele já está fazendo uma referência a Daniel 5:25, que é aquela passagem, né? Mene, que é parsim, e já está fazendo uma referência. Uma referência indireta. Porque é cheio de referências, assim, né? Umas referências bíblicas, assim. E nessa questão da pesagem, não tem só em Daniel. O Criador fala muito em Provérbios, em Miqueias também, sobre a questão do peso, né? De nós sermos encontrados sempre no peso certo. Né? Porque o Criador ele pesa no sentido espiritual. Se nós seguimos as ordenanças, se nós seguimos seus princípios, porque nós vamos ser entre aspas pesados. Então nós não podemos estar em falta.
Então entra muito disso também. É muito interessante essa parte. E você lembra certinho como que era o versículo? Se foi pesado e não foi encontrado? Se foi pesado Isso, e não foi eu achado? tenho aqui, eu tenho. Até anotei aqui que é muita coisa. É interessante assim, sim, esse sim, versículo, é assim, ó. né? É Daniel 5, 25, 28, que é: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesaste, foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino, dado aos medos e aos persas. Então, tá falando, é interessante ele citar isso. Ele cita duas, acho que é duas vezes no vídeo. Uma quando ele está para ser executado e a outra quando vem já os créditos finais do filme. Então é citado duas vezes esse versículo, né? Então, para deixar ele falar dessa questão dos órgãos, dessa brutalidade de ser morto, ainda ter o corpo cortado e ter todos os seus órgãos retirados para ser pesado, né? Porque é um homem, o próprio homem pesando o corpo como se fosse Deus. Olha que interessante. Ele deixa isso implícito. Vocês agem como se fosse Deus, né? Quem são vocês para pesar? O próprio, né? Eu tô aqui mais como espectador. Isso. Quase. Vou fazer pequenos hoje a Gislene que tá de... Vou fazer pequenos comentários. Não, e era pra ela complementar, né? Ela que tá assim, tá? Eu estou complementando. Ela tá meio rebelde hoje. Ela tá meio rebelde. Ela tá. E o Edward, ele fala pro James que ele vai cometer 3 assassinatos durante Essa parte é o muito dia. interessante. Ele fala que vai cometer 3. E assim quando ele entra, né, na cela. Isso. Ele falou. Antes assim você... quando ele entra, não. Depois de. no debate ele ele fala, antes de você sair daqui, você vai ter cometido 3 assassinatos. Né? Que aí nós vamos, e a gente vai ver isso. A gente tem essa questão também de. Depois não vou me aprofundar, mas dá aquele like, dá essa força pra gente fazer a Gislene um guri seco. Porque essa aqui, olha, lutou esse vídeo. Então ele fala que o James vai cometer 3 assassinatos. Né? Isso, 3 assassinatos. 3 assassinatos. E depois desse que ele fala isso, ele fala da questão da possessão, né? Como funciona, mas isso é o Edward falando, tá? Até o filme é bom deixar claro que ele é feito por produtores católicos, tá? Mas não que os evangélicos não possam pegar muitas referências ali dessa questão da acontecendo que é a verdade. Não tem nada a ver, né? Porque o embate, o foco se torna realmente a questão bíblica, tá? A questão bíblica. A perda, né, desses valores bíblicos para as coisas do mundo, para a própria razão. A corrupção do ser humano. Né? Isso mesmo. É a corrupção do ser humano. É que ele fala que a possessão é um processo em várias permissões, né, que ele fala ali. Trabalha desde da infância. Isso. Mas isso, a gente sabe que é a versão do James, do Edward, por quê? Porque na Bíblia não é contado, na Bíblia do que nós acreditamos, que é os 66 livros, não é falado como que funciona essa questão de possessão. O Criador não deixa explícito, tá? O Criador só mostra quando as pessoas estão endemoniadas, quando Jesus expulsa lá, né, o demônio do Gadareno, lá que é Legião, né? É ele do Legião? É isso mesmo. Mas não mostra como que ocorre essa possessão. Nós sabemos que a partir do momento que nós já nascemos pecadores. Aí vai entrar naquela questão que a gente não vai entrar aqui agora, que não é o assunto do vídeo, sobre quando tem a questão da inocência, né? Mas a discussão não é esse ponto agora. Não, lógico que não. Mas nós somos pecadores. É ponto. É que ele, no vídeo, fala da influência, né? Que a influência começa desde cedo. Aí nós concordamos. E realmente, que nós falamos no outro vídeo... Porque crianças podem ser influenciadas de diversas formas. De diversas formas. Eles sabem disso. Quem está orquestrando, que nós falamos no outro vídeo do casamento, nós comentamos, né? Que o mal... Se você não assistiu ainda o vídeo do casamento, volta. O vídeo anterior a esse é o vídeo do casamento. É um vídeo muito bom também. Muito interessante. Interessante. Pronto, você está roubando meu tempo ali, você me deu tempo. Ó, tô brincando aqui. Então, voltando, a gente sabe que é uma grande orquestração do mal para destruir tudo. Né? Desde a infância ao casamento, tudo. É como eu falei no outro vídeo, é um grande buffet de pecados. Então o mal está em diversas frentes para destruir todos os princípios que restam da Bíblia, dos valores cristãos do mundo. É só você olhar, parar e começar a perceber como que tudo está se corrompendo, já está corrompido em muitas partes. O aborto avançando em vários países do mundo, aqui no Brasil também.
Liberação das drogas. Liberação das drogas. Isso, gente, isso é como fala no filme. Promiscuidade, né? É como o próprio demônio ali no filme fala que é o que ele busca, né? Essa destruição, essa corrupção do ser humano, porque o ser humano já tem isso em si. Ele deixa muito claro, né, essas coisas. Ele né? fala, né? Ele fala pro James, né? Pra vocês atingirem a sua maior grau, assim, né? Sua maior liberdade. Mais ou menos dessa forma que ele fala. Aí o próprio James, que é ali o psiquiatra, ele defende que a sociedade, então, atual, está muito melhor do que a sociedade passada. Então ele fala pro Edward... Equidade de gênero. Porque hoje nós estamos muito mais evoluídos, né? Nós acabamos com o racismo, nós combatemos as diferenças. Aí que ele cita, né, Kito? Que ele cita, né? O demônio cita. Os caras do basquete que citam, falam sobre racismo, ganhando 30 milhões de dólares por ano, sendo que eles usam tênis de trabalho escravo. De trabalho escravo. Olha a hipocrisia. Vocês não estão percebendo a hipocrisia? Hoje tem muito mais escravo do que tinha na Idade Média. Isso mesmo. Mais que os romanos tinham. Olha que interessante. E um detalhe também, uma curiosidade desse filme, é que ele é baseado num livro, tá? Ele é baseado no livro do Steven Disse. E tem um interessante que tem uma frase que é do personagem do livro ali, né? Que é o Nefarious. Que ele tá no livro que tá assim, ó. Este livro é dedicado a todos os idiotas úteis que possibilitaram nossa vitória, especialmente aqueles entre vocês que nem sequer estavam cientes do fato de que os estávamos usando o tempo todo, pois provaram ser os mais úteis de todos os idiotas. Senhor Nefarious. Então olha que interessante, né? Ele escancarou na cara do James, né? Esse tipo de coisa. Então é interessante, baseado no livro, quem também se interessar, né? Pode procurar o livro, porque o filme é baseado no livro. Então tem essa parte que a gente parou dos debates ali, né? Da questão das 3 noites. Isso. Aí também o Edward, ele comenta com o James que ele fala assim, nós temos um livro de propósito além da sua compreensão. Aí qual é esse livro? A gente não sabe, né? Só se for aquela bíblia do satanista lá, o Aleister Crowley lá, que é o livro ali de quem não acredita, né? Que se diz ateu, né? É que nem diz Spurgeon, né? Nem o diabo chegou a esse ponto, né? E nós temos a Bíblia. Olha que interessante. E o James, a gente não sei se a gente já mencionou, ele é ateu, né? Isso. O James, que é o psiquiatra, que vai até a cela lá para conversar com ele é ateu. Isso mesmo, é interessante. Ele se denomina ateu. Interessante, é isso mesmo, ele se diz ateu. Interessante falar dos 3 assassinatos que o filme brinca, entre aspas, com essa parte, porque é os 3 assassinatos. A gente não vai usar a cronologia de forma correta, porque a gente tem que puxar para dar referência. Então, tem a questão dos disparos, né? Que são 3 também, que ele tenta. Sim, mas aí isso aí é só no final do... Isso, mas não tem como fazer referência. Como a gente vai dar spoiler, então não tem como não fazer referência. E porque o filme brinca com essa questão bíblica, do mal sempre invertendo. Porque brinca com a questão dos 3 dias que Jesus, né? Que ele ressuscitou. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Então o filme brinca com isso, né? O mal ali brinca com essas particularidades da Bíblia. Tá? Então, ele diz que tem um livro. Nós também, cristãos, temos um livro. Mas a diferença é que nós não lemos. Muitos não leem. Muitos não leem. E interessante, olha que interessante, porque todo o embate que ele vai tendo com o James, ele vai falando sobre a Bíblia, ele vai citando passagens bíblicas. E o James nem percebe. Porque o James é ateu. É ateu. Ele até conhece algumas referências, né? Que até quando ele vai contando a história de como eles caíram, por que eles se rebelaram contra o Altíssimo. Ele conhece o básico, né? Porque até os ateus hoje em dia conhecem o básico, né? E outro detalhe. A queda, isso. Eva comeu do fruto proibido. Todo mundo tem uma referência do que é a Bíblia. Porque a sociedade foi moldada em cima do cristianismo, né? Isso mesmo. Só pegar a história, ver, né? A questão do Ocidente, da Europa, do Brasil também. Ele tem só referências, né? Só referências da Bíblia. Aí ele vai e chama um padre. Sim. Aí a Gisele depois vai colocar a imagem, algumas imagens, né? Depois com as 2, 3 imagens do padre, que é a estola sacerdotal, o nome daquilo lá. Uma estola toda colorida. Bem mundos atuais, né?
É bem... E um padre mais racional. Mais racional. Não. E o Edward perguntou pra ele, não, mas você não vê aqui, que ele cita, né? Você veio aqui antes do tempo, citando uma outra passagem bíblica. Que essa passagem é o demônio falando pra Jesus, né? Também, né? Isso. Filho de Deus, você vieste aqui antes do tempo, né? Para Antes nos do atormentar. Que o Edward, que é o que está endemoniado, cita isso e fala pro padre, né? O que é interessante é que quando o James ele chama o padre, Ele já fica ele sente medo. O demônio ele sente ali medo, né? Ele fica retraído. Não. Mas quando ele conhece o padre, ele vê que ele não oferece medo nenhum. Ele vê que não oferece risco para ele. Isso mesmo. Ou seja, é um padre racional. É um padre que não acredita em possessão. É um padre atual, né? Um padre da atualidade. Traz uma racionalidade à Bíblia fora da questão espiritual. Porque é o Criador que nos concede entendimento da Bíblia através do Espírito. É dito isso nas Escrituras. Não tem nem como ser contra isso. Uma pessoa comum, uma pessoa pode ler a Bíblia e se ela estiver mal intencionada, ela não vai entender a Bíblia, porque quem concede esse conhecimento é só o Criador. Só o Criador. A pessoa pode ler eu li ali não vi nada na Bíblia, porque o Criador não te chamou. E outro detalhe durante o filme é que não é falado em nenhuma vez o nome de Jesus. Nenhuma. Ele chama ele de carpinteiro. Tem Isso uma parte mesmo. que ele chama ele de Só dá o título para Jesus de carpinteiro. E outra coisa interessante a gente falar também, que a gente não citou, que eu esqueci, que ele fala, o Edward, que é o demônio ali, ele fala que o nome tem poder. A questão do nome é muito poderosa, que ele cita o Pedro, que é o Kefa em hebraico, que significa pedra. E fala que esse nome foi mudado ali, que Jesus, né, Simão Pedro, né? Porque ele vai explicando a questão do nome. Então, olha isso que interessante. O próprio mal sabe da importância do nome. E as pessoas não conhecem. Porque o James, em nenhum personagem durante todo o filme, citou o nome de Jesus. Não citou o nome de Jesus. Porque a gente sabe que até até as pessoas que usam para fins ali não tão nobres da Bíblia, que até tem aquele versículo que todo mundo, a maioria das pessoas podem conhecer, que mestre, não expulsamos demônio em seu nome? Aí ele diz, né, que é no final ali, né, fala, afastai-vos de mim, vós que não, né? Praticais iniquidade. Praticais iniquidade. Então, mas eu tô me sentindo muito mal de você me chamar de Gislene. Você não me chama de Gislene. Ele não me chama de Gislene, agora ele tá toda hora Gislene. É que eu estou mais técnico hoje, e talvez por ela ter me proibido de ter feito um vídeo mais longo. A cara dele ficou em choque quando eu falei. Não, porque não, foi tão natural. A Gi. É porque o nome do canal é Leon Gi, então eu vou te chamar de Gi. Tá bom, Gi? Tá bom. Neném Gi que ele chama. Mas é mesmo. É Quito. Então, tá vendo? Então, Quito. Então, essa questão que eu tava falando, do nome, né? Ele fala da questão da importância do nome que você tava falando. Da importância do nome. Porque ele não fala, né? Jesus, não é citado carpinteiro. em nenhum, é citado Deus, né? Mas não é citado Jesus. Porque para expulsar, a gente vê na Bíblia que para expulsar demônios é só em nome de Jesus. Exatamente. Tá? Então a gente vê, é muito interessante esse detalhe no filme. Que ninguém cita, nem o que está sendo possuído, mesmo nos momentos que ele está ali sem ser possesso, né? Está possesso, ele não fala, né? E nem o James também, por conhecer, o próprio James também usa o próprio termo que o diabo concede a ele, que é o carpinteiro, né? Então é muito interessante essa parte, né? Aí o padre é um padre atual. A gente vai colocar também a imagem de uma igreja também atual nos dias de hoje, tá? Vai ficar na edição para vocês verem que o filme faz todas essas referências aí, que não é em vão. Diz ele, é verdade. Eu tô sendo tão natural porque eu nem pensei nisso, você acredita? O Quito vai colocar, eu vou falar Quito, né? Que é mais íntimo nosso. O Quito vai colocar, a Gi vai colocar o encardzinho aí da imagem do padre do filme, a Gi, e o encardzinho das igrejas atuais. Só pra pessoa ter uma noção de como tá as coisas, que o filme faz esse paralelo. Né? Aqui, eu coloquei aqui, né, que é a razão espiritual, né, o conhecimento humano baseado em sua própria capacidade e inteligência, né,
Vamos ver aqui a outra parte, ó. Chega uma parte que o James está ali, está sendo confrontado com essa parte, essa discussão entre os dois, né? Do espiritual do racional, que é o James fala para ele, não, se você não falar a verdade ali, né? Se você me conte a verdade, me fale porque eu tenho o poder pra te salvar. Pra te salvar. Olha a arrogância do cara, né? Porque ali como assinatura ele tinha poder de condená-lo à morte ou tirá-lo do corredor da morte. Do corredor da morte, isso mesmo. Absolvê-lo ali do corredor. Ou deixar. Olha que interessante. Aí ele disse, eu tenho poder pra te salvar. Aí o Edward cita mais um versículo bíblico, né? Mas ao contrário. Ao contrário. Tá? Não é o mesmo. versículo, é ao contrário. Ele sempre está subvertendo ali o versículo, né? Para que, como se fosse para eles, né? Isso. Que ele fala, você não teria poder nenhum sobre mim se de baixo. Se de baixo não te E na versão original é se de cima não lhe fosse dado. Que é em João 19:11, do qual Jesus está sendo confrontado ali, né? Com Pilatos está ali, diz a Jesus, né? Eu tenho poder para te salvar. E Jesus diz a ele, você não tem poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Olha que interessante. Aí o mal ali usa e subverte, fala assim, nenhum poder você teria sobre mim se de baixo eu não teria. E é interessante deixar claro para quem for assistir o filme que o mal não tem esse livre acesso e esse livre poder de fazer o que ele quiser, tá? Você fala assim, como assim? É só a gente ver Jó. E Jó, o Criador, chama ali o mal e ele determina o que ele vai fazer. Exatamente. Então o mal só vai fazer aquilo que o Criador permitir. Mas ele tem capacidade de influenciar. Isso. Tem capacidade de influenciar. E também existem incorporações. A gente não sabe como funciona, por que se dá e como que é. Mas existem incorporações. Isso mesmo. Agora, como ocorre isso, a gente não sabe. Realmente, é por permissão da pessoa mesma ali, de uma vida que ela vai levar de promiscuidade, de envolvimento com essas coisas ocultas. Várias etapas que na Bíblia não é mostrado pra gente como que é. Mas eu já vi algo desse tipo porque eu também já vi. Então eu posso falar. Existe. A Gi também já viu. Então a gente acredita, com certeza. Mas a gente não sabe como que ocorre, qual é o ponto. E assim, eu já tive experiência de ver fora da igreja. Então assim, né, não é só dentro da igreja. Isso mesmo. As igrejas aí que tem muita essa questão da incorporação, né? Não é só dentro da igreja, eu já vi fora da igreja. Então, acontece. É isso mesmo. Então, é importante citar isso. Que eu falei né, que ele falou, não há poder que não fosse isso, baixo, né? E como eu estava falando, o mal, ele não age livremente fazendo o que ele quiser, como a gente falou. Ele influencia. Ele influencia. Tá? Ele está influenciando. Como já citei no outro vídeo, bastante novo, o mal, quem é o príncipe desse mundo é o mal. Exato. Ele está preparando todas as coisas para corromper o máximo de pessoas possíveis. Então... E ali no filme ele deixa isso claro, né? A intenção deles é destruir a criação. Isso mesmo. Destruir a humanidade. Isso mesmo. Corromper a humanidade. Então ele deixa ali muito claro no vídeo. E o versículo que eu citei, que o Edward fala que ele veio atormentar antes do tempo, ele está citando Mateus 8:29, tá? Que é uma passagem do qual Jesus está ali, né? E o diabo fala isso. Diz, você veio... O que é de mim? Vou pegar aqui as partes mais importantes. O filme, aí no decorrer do filme ali, a gente vai lidar ali com a questão que o Edward fala aqui da questão das 3 mortes, né? A primeira é a questão da eutanásia, né? Isso, a eutanásia que o James praticou com a mãe dele. Isso mesmo, que é muito interessante. Esse embate, né? Que ali é o que ele questiona, né? Ele questiona. Que é novamente, as intenções dele. É que o ser humano se antecipando à vontade do Altíssimo. Mas a pessoa minha mãe estava doente, estava com isso, estava sofrendo. Tá, mas você está tirando a vida de alguém. Sua autoridade. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é agir? Para tirar a vida de alguém. Você, pecador. Quem é você? Né? Então, para nós, e o filme trata ali com o personagem, lógico, mas é um homem que não tem fé, não tem princípio nenhum bíblico, simplesmente matou a própria mãe. Olha isso. Olha isso. E é sempre com uma justificativa, né? Que é para o bem-estar. Isso mesmo. Porque a pessoa está sofrendo muito. Então vamos tirar a vida dela
para que ela fique em É paz. isso mesmo. Aí o James fala, né, pro Edward, ele fala, não, mas isso está de acordo com a lei. Aí o Edward fala, com as suas leis. As suas leis, não as leis de Deus. É porque aí vai entrar a questão. Ah, mas porque agora é pela lei. Ah, então, se a lei falou que pode fazer aborto, então eu estou dentro da lei. Mas você não está da lei de Deus. Uhum. E aí? As leis dos homens ou a lei do Altíssimo? É essa a questão. O próprio mal falou para ele, tá, mas é a lei de vocês. Que ele ajuda, né? Por quê? Que o mal ajuda a Justamente a política, os políticos que não têm esses princípios, que querem destruir esses princípios, legaliza as atrocidades para que você, inconscientemente e moralmente, não se sinta mal. Não, mas pela lei ali, eu fiz, tá tudo no conforme. Então eu não posso ter peso nenhum de mas perante o juiz, o Criador, você está errado. É simples. Você quer dizer que se tiver uma lei agora que você pode matar alguém, que a lei não vai te punir, você vai sair matando. Nossa, me lembrei de um filme, não se perde aí, foca no assunto, mas eu me falar. lembrei de um filme, que é aquele filme onde tem um dia por ano, que é isso mesmo. a justiça, o governo Dá um dia de libera liberdade, matar né? É isso mesmo. as pessoas. Eu vou achar. Você lembra? Eu vou achar o nome e a gente coloca para as pessoas que quiserem. Aí, é essa questão que ele tá falando. Um dia. E você não vai ser punido. Foi uma lei, e então todo mundo começou a Isso mesmo. seguir. Porque, só dando uma pincelada, tem que ser rápido, mas é aquela coisa aqui. Ah, mas é por isso que os cristãos são frouxos, porque permite tudo. E isso, não. É que nem quando a Maria, ela vai ser apedrejada. Não é? Uhum. Que era um pecado. Maria Madalena. Era um pecado passivo de morte. Uhum. E as pedras foram pegas ali para ser jogadas nela, arremessadas nela. Mas Jesus, ele sondou o pensamento de todos que estavam ali. E ninguém era digno. Ninguém. Todos pecadores. Na antiga aliança era permitido, mas pela corrupção do homem, né? Já não é. Exatamente, não é. O próprio Jesus fala, aquele que nunca pecou, que atire na pedra. Então ele já está tirando essa autoridade de um homem pecador. É porque também depois. Poder tirar a vida de todo homem. Porque também depois da salvação, todo mundo tem chance à salvação até o último suspiro. Isso mesmo. A gente está falando que a pessoa não deve ser punida. Se ela tiver que cumprir prisão perpétua, que ela cumpra. Mas tirar a vida de outra pessoa, cometer o mesmo crime que ela cometeu, tirou a vida de outra pessoa, então vamos matá-la também. Aí, é completamente fora do que a Escritura está mostrando para nós. Uhum. E é assim que nós acreditamos. É simples. O próprio Jesus está mostrando isso nessa passagem. Exatamente. Está claro ali. Está claro. E aí ele... Como é dito no outro vídeo, eu não sei se eu tenho outro vídeo, mas o próprio Paulo, ele era um assassino. Nós somos pecadores. O próprio Paulo era assassino. Paulo foi perdoado. Né? Então, para deixar bem claro, e o filme aborda muito essa questão. Que fala da eutanásia, fala do aborto e depois também fala não da pena de morte. também de ser, né, um assassinato. Isso mesmo. Aí depois vai ter a questão do aborto. E mais o segundo assassinato do James ali, que ele incentiva a namorada dele a praticar um aborto. Exatamente. Que aí vem toda a citação. Porque ele não está pronto para ser pai. Isso mesmo. Que aí é o como corpo se dela. Isso fosse uma justificativa para matar alguém, né? É isso mesmo. Não estou preparado. Então é melhor matar um ser, né? Um ser humano. Matar um ser humano porque eu não estou preparado. Olha a cabeça, olha como o mal conseguiu atingir a cabeça de tantas pessoas e você destruir a racionalidade, sei lá, das pessoas, né? Destruir o seu próximo. Isso não só aborto, mas é um assassinato, tudo um isso. roubo que o cara te dá um tiro por querer um relógio seu, um celular seu. Olha o nível que o mal chega no coração, ou como o coração das pessoas é. O mal só usa isso a favor dele. Totalmente corrompido. Totalmente corrompido. Que aí ele cita ali, ele fala assim, né? Não, mas o corpo é dela, faz o que ela quiser. Aí o Edward demora. Você não poderia ter falado, eu não poderia ter falado melhor do que você está falando. Coisa melhor, Porque realmente é isso. Porque antigamente era oferecido para Moloque, o sacrifício ali, até o povo de Judá ali oferecia, o povo de Israel oferecia os filhos como sacrifício. Agora não. Por que agora não tem esse julgamento? Agora é um outro tipo de altar, né? Um altar silencioso. Porque agora só porque eu coloco uma roupa de médico, né? Uma máscara, uma luva, vocês não têm mais esse peso na consciência, né? Uhum. Olha que interessante. É só analisarmos. Mesmo que você está assistindo e não acredita, raciocina um pouco. Só você parar para pensar. O próprio ser humano ensina a própria raça humana. Aí depois tem a questão que veio a terceira morte, que é
A morte pena de dele, morte. a pena de morte. Que vem ali, que o James ali autoriza ele ser morto. Vou passar um barulho agora, que é da moto, só um minutinho. E a própria pena de morte, que é uma discussão, porque tem um pastor hoje que defende isso, né? Defende a pena de Não, morte. ali cita o Antigo Por Testamento. incrível que pareça, tem. Não, porque na antiga aliança se derramou o sangue, tem que derramar o sangue agora também. Né? Então, Olho por olho, dente por dente. então vamos voltar a barba. Tem que voltar a ler o evangelho. Dá pra voltar várias coisas aí que, teoricamente, na nova aliança não foi abolido, se for pra pensar friamente, né? Então, eu penso que é um absurdo isso, de você cometer o mesmo crime que a outra pessoa aqui, que a outra pessoa. Toda a construção do evangelho é baseada no arrependimento Isso de mesmo. coisas graves que a pessoa cometeu. É isso mesmo. E aí a pessoa é perdoada, aí a pessoa tem uma chance. Então, como nós, como cristãos, podemos defender que uma pessoa deva ser morta por um crime que ela cometeu? Ela deve pagar prisão perpétua, que seja 30, 40 anos na cadeia, mas ela tem tempo de arrependimento. E ela pode ser salva. Então são questões. São questões. E o filme aborda isso. No filme, os próprios criadores estão falando que é assassinato. E aí? Os próprios autores do filme estão falando. Porque você se torna um criminoso como a pessoa. É isso mesmo. Porque E se nós você faz a justiça com a sua própria mão. nós somos pecadores. É ponto. Não tem discussão enquanto a isso. Nós somos pecadores. Ah, mas a pessoa se matou. Que ela cumpra a pena dela, prisão perpétua. Mas se você não Porque tira ninguém dela. sabe o tempo de convertimento de ninguém. Eu De não conversão. sei. Perdão, isso mesmo, de conversão, né? Isso. O tempo de conversão de ninguém. A gente não sabia o meu, não sabia o dela. Exatamente. Não sei o do vizinho. A gente não sabe o tempo de conversão. Agora, quem é você para determinar o tempo de... Não, que essa pessoa se arrependa no corredor da morte. Mas quem é você para... Sabe como a pessoa quer ser Deus? É. Que ela se arrependa, você está determinando o tempo que ela deve se converter. E aí tá errado. Completamente errado. E o filme aborda isso. Ele fala pro James: eu falei que você ia sair daqui com 3 assassinatos. E ele saiu. E no fim, ele diz que ele vai escrever um livro sobre ele. Né? Ele diz, você vai escrever um livro sobre mim, sobre a minha história. E ele nega, não vou escrever um livro sobre a sua história. Isso. Ele fala, você vai escrever. E no fim do filme Ele ele escreve um livro. Ele passou por aquele processo de tentar se suicidar. Que ele não conseguiu. Ele apertou 3 vezes o gatilho, mais uma referência, né? Ele apertou 3 vezes o gatilho. Mesmo assim, ele não conseguiu, e antes de atirar, ele conseguiu porque ele fala, eu senti o meu corpo, que ele vai dar entrevista na televisão ali, No final do filme. Já acelerando um pouco, ele fala pro apresentador ali, né? Que inclusive é escritor ou autor ali, que né, é famoso nos Estados Unidos. Que ele antes de ele tentar se suicidar, ele clama por Deus, né? Fala, Deus, me ajuda, por favor. E aí a arma não funciona. Não funciona. E mesmo depois disso, desse processo, ele ainda não se converteu. Mas aí ele escreve o livro e fala, não, eu escrevi o livro, mas eu escrevi com ressalvas. Eu não escrevi Fica muito subentendido ali. Isso. A conversão, não, parece que ele está em processo de busca. Tem processo de busca. Né, de entender, porque como ele é ateu, eu pelo menos entendi dessa Sim, forma. entendi dessa Ele está forma. num processo ali. Mas no fim ele escreve o livro. Porque ele passou por muitas situações, assim, Que confrontaram, anormais, né, que confrontou a razão dele a ali. razão dele. Aquela racionalidade só do, não, tudo que acontece tem uma razão humana, e não uma razão espiritual. E aí, realmente, parece que ele está nesse processo. E aí até o apresentador fala, não, mas você ainda vai se converter ainda. Porque ainda é um processo ainda. E o filme aborda isso. Acho que daria para abordar mais coisas, mas por causa de... Não, mas porque, né? Mas aí... O principal a gente falou. O principal a gente falou. Cada falar mais coisa, tem uns detalhes interessantes no filme, mas acho que o grosso modo do filme, dessa questão desse debate, do assassinato, dessas questões culturais da sociedade, é muito interessante mesmo, de as pessoas serem julgadas nessa normalidade da atrocidade. Né? A atrocidade se tornar algo normal, banal, e o próprio sistema fazer algo para amortecer isso, de uma forma que as pessoas não fiquem com peso na consciência, com arrependimento. Né? Elas sentem que está fazendo uma coisa normal, natural. Né? Isso mesmo, de uma evolução humana normal.
Não é uma evolução, não. É preciso, não. Eu vou fazer um aborto porque eu não quero, não estou preparado para isso. Né? A justiça eu vou fazer permite... eutanásia porque a pessoa está sofrendo, sabe? Sempre achar uma razão pro pecado, né? Eu pequei porque é por isso. É sempre achar essa razão. E a construção é sempre fazer com que essas coisas se tornem comuns à maioria, né? Hoje, graças ainda ao Criador, não é a maioria das pessoas É isso mesmo. que enxergam dessa forma determinados temas, como o aborto, essas coisas. Mas a construção é para que se torne a maioria um dia. Isso Então, mesmo. E conforme os anos vão se passando, a gente vê que cada vez mais essa construção está sendo fundamentada e aumentando a consciência das pessoas, que leve as pessoas a acreditarem nisso. E novamente citando, para nos encaminhar para finalizar, novamente citando o versículo de Daniel 5:5, que é o versículo que contou Deus o teu reino e deu cabo dele, eu vejo, como ele cita 2 vezes esse versículo, ele está falando do nosso reino. Ele está falando que o nosso reino está dividido. Que nós estamos sendo pesados e ele está usando como ironia para nós. Porque olha que interessante, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Falando qual que é o reino que nós cremos? O de Jesus. Né? Pesasse se fosse na balança e achado em falta, porque a sociedade em corrupção. Né? E dividido foi o teu reino dado aos medos e aos persas. E é interessante isso, porque se nós pegarmos a Pérsia hoje, é o Irã, é o Islã. E como o mundo está sendo dividido hoje? Só vocês parar para pensar. Então, uma alta de ironia. O próprio reino de vocês está sendo destruído. Olha isso. Tá? Então, deixa um versículo final para vocês lerem, que é o Miqueias 6:10-13, que fala da questão da balança, do peso do Criador. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilha. Se vocês quiserem mais um vídeo de acréscimo, engaja. Comenta. Tem que engajar, porque aí, quem sabe eu faço a Gisele agir, né? Agir e engolir seco. Mas é isso, deixa seu like e até o próximo vídeo. Likeão. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.